Olá, como vocês estão? Antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que assistiu o primeiro vídeo, que curtiu, que compartilhou. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo. Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria responder algumas perguntas que muita gente acabou dando bastante feedback e vindo tirar algumas dúvidas comigo. Primeiro, a gente ainda não tem uma definição certa do que vai ser o canal. Eu tô deixando isso acontecer bem naturalmente porque eu acho que isso vai acabar se moldando com o tempo. Com relação ao conteúdo do canal, pretendo que ele seja um canal relacionado à percepção, mais do que a dar dados para vocês, dar fatos comprovados. Uma análise de percepção de como as coisas foram acontecendo ao longo da vida e como ao longo do meu crescimento eu fui percebendo algumas coisas e tenho certeza que muitos de vocês também. Logo a gente pode dialogar e criar essa ponte, criar essa identificação para pensar juntos em algumas dessas coisas. No vídeo de hoje eu decidi trazer um assunto que a gente tem muito o que falar sobre ele, e aí conforme as coisas foram acontecendo, dependendo de como vocês se relacionarem com o tema, a gente pode fazer outras partes que complementem esse conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Bom, gente, o assunto de hoje é construção de masculinidade. Então acho que para entender um pouquinho esse processo, eu me baseio muito na minha história e na história de muitos amigos, familiares e de modo geral a maior parte dos homens que eu conheço. Quando a gente está falando de um desenvolvimento masculino, a gente está falando desde pequeno, uma criança que cresce, já está sendo lido socialmente como homem e logo já está recebendo uma série de privilégios. Então o que a gente quer dizer com isso? Sempre é dado muito mais liberdade aos meninos quando pequenos do que às meninas. Meninos brincam na rua, meninos jogam bola, meninos saem de casa com os amigos e dão rolê, enquanto meninas, ainda que possam e devam ter esse direito, muitas vezes esse direito é negado, em cima de uma construção já estereotipada da feminilidade delas, de que elas têm que ser recatadas, educadas, do lar, elas devem aprender muito mais as tarefas domésticas do que os homens, como se isso fosse uma medida de independência única das mulheres. Homens também precisam aprender a cuidar da casa, assim como mulheres também precisam aprender a estar em espaços públicos e ter a sua liberdade respeitada e adquirida. Então a gente já começa a falar de um processo muito inicial, na infância, nessa primeira idade, que já está fazendo uma distinção de gênero. Essa distinção não é feita pelas crianças, é feita por nós que criamos elas. A gente pode dizer que elas vêm quase como folhas em branco e vão sendo construídas e moldadas pela sociedade de acordo com os ensinamentos, de acordo com a educação e principalmente de acordo com os exemplos que ela tem em volta. Então a gente pode dizer que principalmente isso começa na família. Como é a representação desse pai, como é essa representação dessa mãe para essa criança. E isso molda profundamente como, desde pequeno, a gente já começa a ver o outro, seja o outro do mesmo gênero ou o outro de outro gênero. E eu acho que um dos pontos mais chocantes dessa construção primária de masculinidade é a questão sexual. Desde pequeno, a sexualidade masculina é extremamente incentivada. E aqui eu tô falando de tanto pornografia em revista, online, o estímulo à masturbação, as conversas sobre isso entre rodas de amigos, que são muito mais naturais e muito mais recorrentes do que entre mulheres. E aí a gente tá falando de crianças de 10, 12 anos, depende muito, claro, do desenvolvimento de cada criança, de acordo com a sua realidade. Pelo menos eu percebo isso muito pensando em mim, no meu irmão, nos meus primos, nos amigos que eu tive de infância. A gente é estimulado à masturbação, é naturalizado. Ah, se o menino tá demorando muito no banheiro é porque ele deve estar batendo uma punheta. Logo, a gente cresce, todos os homens, sabendo que é natural se masturbar, que é natural se dar prazer. Enquanto a gente tem uma realidade completamente diversa do outro lado. A gente tem meninas que são recatadas, um porte muito cuidadoso, uma postura muito casta, muitas vezes, né? Além de todas as questões que a gente sabe históricas, de casar virgem, da sociedade impor limites de beleza, impor limites de vestuário, impor vários limites que não são impostos aos homens, muito pelo contrário, é dada uma liberdade imensa. E aí a gente tá falando de um momento muito crucial, veja, quantos anos talvez a gente vai ter de avanço se a gente comparar um menino de 18 que começou essas experiências sexuais com 12, seja com masturbação ou entre outros, e de uma menina que foi castrada, que foi ensinada e educada a ser qualquer coisa menos um indivíduo sexual. E aí a gente tá falando de mulheres que crescem muitas vezes sem descobrir o próprio corpo e acabam ficando moldadas a um homem dar prazer para elas. Mas eu acho que o ponto inicial nesse nosso vídeo era da gente refletir um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa que homens e mulheres não têm direitos iguais e que existe uma questão de preconceito de gênero, de limitação de espaços, de fluxo, etc., é muito mais profundo do que a gente pode imaginar às vezes. É uma coisa que começa antes mesmo da gente ter a própria concepção de gênero, a própria concepção de sexualidade, porque isso é imposto pra gente. Isso é imposto pela sociedade, pelas coisas que nós aprendemos, pelas ações que a gente vê em volta da gente.
Isso vai se reverter de uma forma muito específica em cada um. Mas, de modo geral, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente encontra uma liberdade com relação à sua sexualidade muito maior, com uma construção de identidade em cima da própria masculinidade muito reforçada, porque é um estímulo desde o início. Do mesmo modo, talvez, a gente pode comparar como muitas mulheres têm muito mais aptidão para tarefas como cozinha, como limpeza, etc e tal, porque são estimuladas nesses espaços. Então, talvez, se a gente pensar, enquanto talvez uma menina de 12 anos estivesse com a mãe aprendendo a cozinhar, porque ela entendeu que aquilo era melhor para passar para ela enquanto uma menina, enquanto gênero feminino, talvez esse menino estava na rua com os amigos, talvez ele estaria vendo uma revistinha de putaria. Então, assim, a gente está falando de vários espaços e vários momentos na construção dessa infância, dessa adolescência, que um tem, porque isso sempre foi naturalizado, e para outra foi negado. Então, como é que a gente vai construir uma sociedade justa, construir uma sociedade em que todo mundo tenha liberdade sobre seus corpos, que tenha direitos sobre seus corpos, se a gente está falando de uma educação e de uma formação de gênero tão silenciadora, tão alienante, tão invisibilizadora, em que a gente coloca as mulheres como objetos que vão ser usados pelos homens, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso, queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso. De novo, tudo isso é sobre percepção, é muito sobre análises que eu tenho, que eu acho que o principal mote do preconceito é a desinformação. Tá bom, meninas? Então tá bom. Até semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar nas suas redes. Beijos de luz e até lá.